Se você está usando o SharePoint só para guardar arquivo, você ainda não entendeu o potencial da ferramenta, porque é nas listas e bibliotecas que o SharePoint começa a virar um processo de verdade. Eu sou o Leonardo Stafford, trabalho com o Microsoft e ajudo as empresas a estruturarem processos de uma forma muito mais inteligente, usando a Power Platform. E essa é a aula número 3 da nossa sequência completa sobre o SharePoint. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, começa pela primeira aula para você subir de degrau em degrau. É importante entender a base antes de você avançar, senão não adianta. E já aproveita para se inscrever no canal aqui, porque essa é uma sequência estruturada e eu tenho certeza que você não vai querer perder as próximas aulas. Seguinte, na aula passada você criou um site organizado e agora a gente vai dar o próximo passo. Hoje você vai aprender a criar listas e bibliotecas profissionais dentro do seu SharePoint, não só como uma planilha comum, mas como uma estrutura pensada para o uso real dentro da empresa. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda o canal a crescer e faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E ajuda muito também. Vamos para a prática que eu vou te ajudar. Então vamos lá, pra você entender o que é uma lista e biblioteca. Eu vou tentar ser o mais breve com você possível, para não ficar um vídeo muito longo. Lembrando que aqui é um curso introdutório para você entender esses 5 pilares mais importantes do SharePoint, tá? Então agora a gente está em listas e bibliotecas. Vem comigo aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai criar uma lista. A lista, o que que ela é? Ela, resumindo, é um lugar onde você armazena várias informações e controla como se fosse um Excel, mas muito mais avançado, com muito mais opção e também muito mais otimizado. Você vai ver que tem umas visualizações bem legais que a gente consegue criar. Então vem comigo aqui, ó, eu vou te mostrar na prática. Clica aqui em novo, você vai clicar em lista e você vai selecionar a lista em branco. Tem alguns modelos aqui, mas não vem o caso agora. Seguinte, falei para você que a gente vai controlar algum processo aqui dentro, esse é o objetivo. Então aqui a gente vai colocar um nome para essa minha lista. Nesse caso, vamos supor que eu quero controlar um processo de gestão de tarefas. Então eu quero controlar o que a galera está fazendo, o status, acompanhamento. Vou dar a opção da galera de fora da minha área poder solicitar coisas para mim. Então é aqui onde eu vou trabalhar em cima disso. Então vamos lá, ó, controle tarefas. Dica importante, nomenclatura tem que seguir um padrão parecido com o que a gente fez no site, sem caractere especial, de preferência com underline, se for colocar aqui. Por que que eu digo isso? Eu estou preparando o terreno para a gente chegar nas automações, que é a aula 5, e isso é muito importante a gente poder padronizar. Se você não quer se importar muito com isso agora, pode colocar, eu vou deixar assim, mas lá depois eu vou te mostrar aqui na aula 5 e quando a gente for mexer com automação, integração, eu recomendo você não colocar dessa forma, tá bom? Mas vamos fazer aqui, não tem problema não, vamos lá. Vamos criar aqui, vamos supor que você só quer controlar um processo aí. Beleza, ó, presta atenção aqui comigo. Quando você criar a lista, essa visãozinha que você vai ter aqui, ó. Então aqui em cima, o que que você tem, ó? Opção de você adicionar novos itens, tá bom? Então é um formuláriozinho. Você vai poder editar no modo grade, que é como se fosse um Excel, ó. Daqui a pouco a gente adiciona colunas. Você pode compartilhar essa lista com alguém, permissões vai entrar na próxima aula. Você pode copiar o link, e aqui é importante que ele vai copiar o link dos itens aqui que você selecionou, tá bom? Na verdade, esse aqui é o link da lista. Você pode exportar esses seus dados para Excel, para CSV, Power BI. Você pode criar um formulário dessa lista, eu já explico um pouquinho para você. E você pode automatizar, que vem um pouquinho de encontro com a aula número 5, beleza? Show! O que mais que a gente tem de função aqui? A gente pode filtrar esses seus dados que a gente vai criar aqui, agrupar, podemos ordenar e criar algumas exibições. Então, eu quero explicar para você, primeiro, como é que a gente cria a listinha aqui, depois eu vou mostrar para você um pouquinho sobre exibições e depois eu vou falar um pouquinho do formulário, beleza? Vamos rapidinho lá. Então aqui, ó, criei uma primeira lista, eu quero controlar as minhas tarefas. Como é que eu vou fazer isso? Então aqui, ó, muito simples. Qual que é a primeira coisa que geralmente eu recomendo? Assim como as dicas de automação que eu falei. Sempre oculto a título, tá? Eu sempre oculto porque ela é uma coluna que atrapalha em certos momentos, então a gente não usa, tá? Vamos lá. O que que a gente vai usar aqui? Adicionar coluna. Então, olha que legal. A lista, eu falei para você que é como se fosse um Excel. Então, ela permite com que você crie inúmeras colunas aqui dentro. E um ponto muito legal é que ela permite você customizar os valores das colunas. Então, se no Excel você precisa criar algumas regras, é um pouquinho difícil de você limitar o que a pessoa vai clicar, aqui não. Aqui você escolhe qual que é a informação que essa coluna recebe, o que facilita muito para a padronização, depois uma análise futura, se você quiser analisar isso num Power BI, às vezes até no Excel, quiser criar um gráfico em Excel, você viu que dá para exportar aí em cima. Então,
essa aqui é a função bem legal da lista, você padroniza a informação de cada coluna. Então nesse caso, ó, a gente tem algumas colunas, não vou explicar todas, tá, porque vai demorar muito, mas aqui a gente tem uma coluna de texto, aonde eu posso escrever um texto livre, opção, deixa a pessoa selecionar alguma das opções, data e hora, várias linhas de texto, então aqui eu permito que a pessoa escreva um textão se quiser. Coluna de pessoa, então eu consigo localizar algum colaborador interno da instituição, da organização. Uma coluninha que só aceita número. Aqui uma opção de você criar automatizaçãozinha, então quando você clica, ele já pode fazer alguma coisa. Sim ou não, hiperlink, que é o link de alguma coisa, moeda, localização, imagem. Aqui você pode controlar metadados, isso aqui é bem interessante. Fazer uma coluna de pesquisa para buscar informação de uma outra base de dados, é muito legal também, você consegue relacionar, aqui é um pouquinho mais avançado. Você pode criar uma coluninha de classificação também, beleza? Dica importante, ó, bem legal para você também. Além dessas colunas, você também tem aqui, ó, uma opção de analisar as colunas ocultas. Eu não ocultei a coluna de título? Se eu clico aqui, eu posso ver mais colunas. Quais são as colunas mais importantes que eu quero comentar com você para você entender, sendo bem breve? A que eu mais gosto é o ID, porque ele vai gerar um ID, vamos dizer que é um número de identificação para todo item que se adicionar aqui dentro da lista. E aí é como se fosse um número que não repete, ele realmente não repete, e ele sempre vai adicionar mais um no último que foi criado. Então é 1, 2, 3, é uma sequência, beleza? Modificado, que é a data de quando alguém modificou esse item, a data de quando alguém criou esse item, quem criou esse item, quem modificou a última vez o item, e anexos, que são uma opção de você adicionar arquivos dentro desse item. Muito massa. E aqui para baixo, não vou usar agora, tá? Você não precisa saber, não é muito importante não. Vamos lá, aplicou aqui. Olha que legal, automaticamente ele já adicionou algumas colunas. O que que eu quero comentar com você? Todo item que você adiciona aqui dentro, então agora eu vou adicionar um, ó, adicionar novo item. Aqui, você viu que ele só apareceu o título? Essa visão que está aqui, eu posso customizar esse formuláriozinho, tá? Depois a gente vê isso. Mas resumindo, por que que não apareceu as outras colunas? Porque essas colunas aqui, ó, são criadas automaticamente e não dá para mudar, beleza? É isso que você tem que entender. Então são coluninhas padrões que vão sempre manter uma informação. Por isso que já vem oculto, tem muita gente que não gosta, não quer usar, mas é importante você saber porque isso aqui é uma informação muito única de cada informação que você jogar aqui para dentro, de cada item que você adicionar. Vamos lá, eu vou fazer por enquanto aqui, ó, vou adicionar uma nova coluna. Essa minha base aqui não é uma base de controle de tarefas, vamos colocar algumas coluninhas que são padrão de base de tarefas, né? Então vamos ter aqui, por exemplo, o responsável. O responsável, você tem duas opções. Você pode usar uma coluna de pessoa, que pesquisa a organização inteira, ou opção. Eu vou de opção, tá? Nesse caso, eu quero delimitar algumas opções só. Então, nesse caso, vou colocar responsável. Dica, não use acentos ou caracteres especiais no nome da coluna, beleza? Vamos definir os responsáveis aqui, as escolhas, né? Então, Leonardo, João e Maria, beleza? Olha que legal. Quando a gente está aqui nessa sua etapa na direitinha aqui, ó, quando você está criando uma coluna, ele te dá algumas opções a mais. Isso aqui é muito interessante. Então você pode deixar a pessoa adicionar um valor manualmente, se não tiver aqui dentro. Você pode definir um valor padrão para toda vez que alguém criar um novo item, já vem com esse valor automático. Então a pessoa pode mudar se quiser, mas você pode definir como um valor padrão. Você pode, olha que legal, mais opções aqui, ó. Opção de ser um botão para a pessoa selecionar ou um menu, que a pessoa clica igual esse menuzinho aqui, ó. Beleza? Você pode deixar a pessoa clicar várias seleções, não recomendo quando você quer criar uma análise depois, tá bom? Geralmente você vai criar uma só. São casos muito específicos que você usa. Você pode deixar obrigatório, vou fazer isso, e você pode impor valores exclusivos, que não é o caso agora. Então olha que legal, se eu pegar essa coluninha e arrastar lá para o início agora, deixa eu deixar aqui, ó. Essas colunas você já entendeu que elas são colunas que já tem naturalmente ao SharePoint, né? Só anexos que, por mais que ela venha automático, ela você consegue alimentar. O resto são meio que colunas que você não pode modificar, tá bom? Então essas duas aqui são as que você pode interagir. Então, se eu for adicionar um novo item agora, eu posso selecionar o responsável e adicionar um anexo se eu quiser, para salvar um documento para esse processo. Aqui eu posso editar a coluna para tirar o título, salvar, beleza? Aí eu tenho que fechar, abrir de novo, aí tá lá, ó, é assim que você customiza, tá bom? E aqui você pode adicionar as colunas. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou adicionar só mais uma coluna, que vai ser nome da tarefa, beleza? Por quê?
porque eu quero criar uma visãozinha bem legal com você. Eu acho que, na verdade, vou até adicionar mais uma aqui, que vai ser a de data, para a gente poder controlar as datas do processo. Então, data inicial. Você pode customizar mais, não vou mexer mais tanto, e vamos jogar lá para o início. Olha que interessante. Aqui eu tenho poucas informações que eu customizei, né? O resto aqui é tudo natural. Deixa eu até puxar para cá. Aí. Então, ó, vou adicionar um novo item. Olha que interessante. Se eu adicionar um novo item, eu posso daí preencher aqui. Vamos colocar, por exemplo, tarefa 1 e a data inicial dessa tarefa. Beleza. Posso adicionar anexo se eu quiser, não vou adicionar. E vou salvar. Olha que interessante. Você viu que ele caiu aqui padronizadinho? Cara, a lista, ela é muito massa, porque ela tem muita função que te possibilita interagir com isso, padronizar e depois mexer com outras coisas. Então, esse é um dos principais pontos da lista. Então, aqui, ó, quando você criar a lista, olha que interessante. Eu falei para você que eu vou mexer com as exibições, né? Toda vez que você cria uma lista, você pode modificar a maneira como você está visualizando ela. E isso é o ponto mais legal para quando você está controlando processos, tá bom? Por quê? Porque geralmente você vai querer classificar isso, você vai querer analisar de um jeito que te facilite a demonstração para você tomar uma ação. Então vem comigo aqui. Aqui na direita, ó, se você olhar, tem uma opção que se chama adicionar exibição. Quando você clica aqui, olha que interessante. Ele permite você criar uma visão customizada. Então, se eu quiser, por exemplo, é que aqui eu não defini uma coluna de status. Vou fazer isso rapidinho, ó. Adicionar, opção, status. Eu vou definir alguns status porque eu estou controlando uma tarefa, né? Então, tem status, por exemplo, pendente, em andamento e finalizado. Beleza? Posso até customizar a corzinha se eu quiser, ó. Vou deixar verdinho, amarelo, cinzinha, beleza? E olha que legal, o valor de status eu vou deixar padrão, pendente. Toda vez que eu criar um novo item, ele já cai pendente. Se a pessoa quiser mudar, ela pode, beleza? Então tá lá o status, ok? Então agora olha que interessante. Deixa eu adicionar um novo item, só para a gente fazer um teste aqui, ó. Tarefa 2. Data de início, beleza. E o status, ó, já viu que já veio pendente? Vamos salvar aqui, ó. Esse carinha de baixo eu também vou mudar, ó. Vou clicar 2 vezes nele e vou mudar o status para em andamento. Isso aqui é animal, isso aqui é fenomenal para quem quer controlar processo. Vamos adicionar a exibição que eu falei para você. Vamos criar o nome e olha que interessante. Ele tem algumas visões customizadas. Tem a visão de lista, que é essa que você já está vendo aqui atrás. E eu já te explico qual que é o principal motivo da exibição. Mas você tem a visão de lista, você pode customizar como um calendário, galeria e painel, tá bom? São opções bem interessantes que você pode ter. Vamos customizar como painel porque eu quero mostrar uma coisa legal, ó. Vou escrever aqui em cima, Kanban, tá? Então vamos supor que eu quero ter uma visão de Kanban. Interessante, ele permite eu organizar esse Kanban por alguma coluna. E aí que ele permite só colunas de escolha, que é aquela coluninha que a gente criou ali que permite eu selecionar. Então vamos lá, status. Isso aqui é interessante para você saber porque visibilidade, e aqui entra um ponto muito importante do fundamento da exibição. O que é a exibição? A exibição nada mais é do que uma maneira diferente de você visualizar aquela tabelinha que a gente criou ali. E por que isso é bom? Porque você pode criar visões que só aparecem para você ou aparecem para todos que estão usando essa lista. Então você pode criar um modo de exibição público. Então todo mundo que acessar essa lista vai poder visualizar essa visão. Olha que interessante. Automaticamente ele criou a visão de Kanban aqui e eu posso ver em cartõezinhos que eu posso mexer eles. E esses cartões eu consigo customizar. Não vou entrar tanto em detalhe nas exibições, porque senão a gente gasta muito tempo. Mas resumindo, se você clica aqui ó, em Kanban, tem algumas opções que você pode entender aqui que se chama personalizar o cartão. Você clica aqui, ele te deixa alterar o que aparece, o que não aparece, então você pode modificar aí, beleza? Então a gente tem Kanban, a gente tem calendário, ó, mostrando aqui, por exemplo, ó, calendário. Eu posso criar uma visão de calendário de mês, de semana, e aí ele vai exigir para mim uma data de início e uma data final, ó que interessante. Aqui, claro, eu não tenho a data final, então eu vou colocar qualquer coisa aqui que tem, ó, modificado, que é aquela coluninha oculta que estava. Então ele vai criar uma visão de calendário para você acompanhar esse cara no tempo. Então isso aqui é bem legal também. Então você tem mais visualizações. E para fechar, duas coisas que eu quero te mostrar aqui muito importantes. A primeira é o formulário, que é uma coisa bem legal que pouca gente sabe, é um novo recurso aqui da lista. Então essa sua lista aqui tem esse formuláriozinho, mas esse formulário só dá para mandar se você tiver acesso a essa lista. Agora, se eu quiser mandar esse formulário aqui, né, para alguém fora da lista que não tem acesso, você pode clicar aqui em formulários, olha que interessante. Sabe o Forms? Quando a gente tem aqui o Forms da Microsoft, esse carinha aqui, ó. Então, você pode criar um formulário igual aquele ali, só que com essa lista. Então, além de você padronizar, controlar seus processos aqui dentro, você pode criar um formulário.
e esse formuláriozinho, ele é padrão, ó que legal. Então, quando você clica ali, automaticamente ele cria, você pode modificar, adicionar um título, uma descrição, regras, igual Forms. Então, você pode criar, quando uma pessoa clicar alguma coisa, ela vai para algum lugar, não vou me estender tanto, tá bom? Temas, configurações, dá uma exploradinha aí. E você pode enviar esse formulário para uma outra área, o que facilita muito você padronizar um processo, para depois você analisar. Então, ó, que legal, você pode ver o responsável, nome da tarefa, data inicial, status. Deixando tudo isso aqui obrigatório, você pode fazer com que uma pessoa crie uma solicitação para você. E aí, quando cair aí para você, você pode fazer alguma coisa. E aí que entra outras aulas que eu quero complementar com você, que faz parte do que eu ensino aqui, que é o quê? Automatização, facilitação de processo, análise e assim vai, beleza? Então, ok, aqui você já entendeu o formulário. E para fechar, uma coisa que eu queria muito comentar é o seguinte: todos esses itens aqui eu falei que eles são como se fosse um Excel. Então, se você clica aqui, ó, em editar no modo de exibição de grade, você vai ver que você pode mexer neles aqui, ó, como se fosse um Excel mesmo, tá bom? E para fechar também, última coisa aqui que eu acho legal, todos esses itens aqui, quando você clica uma vez nele ou com o botão direito, você vai ver que tem mais opções aqui, ó, que você pode clicar. Então ele te deixa compartilhar com alguém esse cara em específico. Olha que massa, vou copiar o link e vou colar em outro lugar, por exemplo. Se eu colar, olha que interessante, ele abre direto o link. Então imagina que você quer que alguém preencha ou altere alguma informação desse cara. Você pode mandar no e-mail para alguém o link desse cara, o que ajuda muito, tá bom? Então, para a pessoa responder exatamente isso aqui. Sem outras coisas, ó. Você pode copiar o valor inteiro dele para colar em algum lugar, editar, excluir, automatizar, que é uma coisa que eu falo bastante no meu canal. Você pode criar um alerta, você pode gerenciar, então criar algumas regras em volta. E uma coisa bem legal que eu quero comentar é do histórico de versão. O histórico de versão eu falei um pouquinho na primeira aula e eu vou explicar aí em biblioteca também. Resumindo, tudo que tiver dentro de uma lista ou de uma biblioteca, quando for modificado, e você já viu que quando é modificado ele mostra a data, ele também cria um histórico que você pode resgatar se precisar, que é o histórico de versão. Então, se por algum motivo alguém mudou uma informação que não era para ter mudado, enfim, você pode voltar ele. Então, você clica ali, setinha, restaurar a versão. Então, basicamente, essa é a lista. Você tem muito controle, dá para automatizar, dá para criar muita regra. Não vou falar de automatização nessa aula aqui, tá bom? Mas você pode fazer muita coisa. Eu vou tentar puxar um pouco disso na aula 5, tá bom? Para a gente poder contemplar tudo. Beleza, lista ficou claro? Você consegue controlar dados aqui. Agora vamos para a biblioteca, para a gente criar uma biblioteca juntos para você entender o que que é. Então bora para a segunda parte desse vídeo aqui. Vamos lá, criando agora a sua biblioteca. Você já entendeu o que que é a lista, você vai ver que a biblioteca não muda muito, mas tem muita gente que se bate de como é que funciona. Então é isso que eu quero mostrar para você, ó. Vamos lá, novo, vai clicar aqui em biblioteca de documentos e eu vou te mostrar agora um segredo muito legal. O que a gente vai fazer? Ele te dá alguns modelos, mas a gente vai modelo em branco aqui, que é o que eu quero te ensinar. Antes de a gente definir o nome, eu vou te explicar primeiro o que que é a biblioteca. Bom, você tem que entender que a biblioteca, ela nada mais é do que uma pastinha online que você vai armazenar documentos. Então é como se fosse uma pasta do seu computador, por exemplo. Então, ó, vou abrir uma pastinha aqui, ó, uma pastinha bem desorganizada, por sinal, não tá tanto não. Você vai ter vários arquivos, então uma pasta exclusiva aqui que vai ter mais documentos dentro. Resumindo, é isso. Então aqui dentro, a gente precisa entender qual que vai ser o objetivo da minha pasta, dessa minha biblioteca, para eu definir um nome. Então, resumindo, é uma pasta que te armazena documentos. Qual que vai ser o nome aqui? Nesse caso, eu vou criar uma biblioteca que vai ser um armazenamento e controle de contratos internos, beleza? Mas você pode ter o que você quiser. E eu vou te mostrar o porquê que eu estou escolhendo justamente contratos internos, tá? Nesse caso aqui, segue as mesmas regras que eu falei. Vamos lá, mostrar a navegação do site e vamos criar junto aqui para você entender um pouquinho mais. Então vamos lá, tentando ser bem objetivo com você aqui, ver se você pega a ideia. Resumindo, ó lá, eu falei que é como se fosse uma pastinha, né? Uma pastinha online. A gente tem algumas funções aqui que são bem legais, mas essas eu vou deixar para explicar depois, porque vai te confundir. Então vem comigo aqui, ó. O que que ele permite principalmente, ó? O que a gente vai olhar mais é nessa visão aqui, ó, que está aqui dentro. Então ele permite a gente filtrar os documentos que estão aqui dentro, beleza? Criar exibições diferentes, igual a gente viu na lista. Depois eu explico, aqui a gente tem menos opções, infelizmente, mas a Microsoft está implementando mais coisas. Tem muita chance, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, ter novas funções aqui. Opção de a gente filtrar os documentos, então ele dá algumas opções, eu ainda não adicionei, né? Então eu posso filtrar só o que é Word, só o que é Excel.
Então a gente tem essas opções também, o que facilita muito a tua vida, beleza? E uma opção a gente vê detalhes, que eu já explico para você. Bom, você entendeu aqui o que que é a lista, né? São várias coluninhas que você controla os processos. Mas olha que interessante, a biblioteca, ela é uma pasta online onde basicamente você também pode criar suas colunas. E por que que isso é bom? Isso facilita com que você localize melhor os documentos. Então vem comigo aqui, vamos criar um documento aqui juntos. Então a gente tem essa opção aqui na direita, eu posso criar ou carregar, ou eu posso arrastar um documento do meu computador direto para cá que vai funcionar normal, mas eu vou criar um do zero aqui. Então, clicar aqui em carregar, ou melhor, criar, ele vai dar algumas opções, ó. Pasta, vai deixar eu selecionar algum arquivo do meu computador, deixa eu clicar algumas coisas. Dá para eu salvar aqui dentro o link também, olha que interessante, deixa eu clicar aqui para você ver, ó. Eu posso inserir um link, ele vai salvar como se fosse um arquivo, mas no fim é um link, então você pode organizar bem legal, tem uma estrutura muito bacana. Criar ou carregar, você pode também dar uma editadinha, adicionar algum modelo específico. Nesse caso, eu vou só adicionar o documento de Word mesmo para a gente entender. Ó, extremamente importante para você entender. Presta atenção, por favor. Todo documento que você jogar aqui para dentro dessa sua biblioteca, o que que vai acontecer? Ele não apareceu aqui ainda, mas se eu der uma atualizada é para ele aparecer. Aí, ó. Então, todo documento que você jogar aqui para dentro, ele vai automaticamente gerar um link para ele. Eu não te mostrei na lista que cada item gera um link? O documento também. E o porquê que isso é bom? É bom porque você consegue compartilhar esse documento de uma forma online e todo mundo que modificar vai salvar aqui. Isso eu acho que é um ponto mais importante que você tem. Se você já usa o OneDrive, que é uma ferramenta Microsoft, você provavelmente já viu como é que funciona, então a funcionalidade é muito parecida, tá? Então, a pasta do OneDrive para a biblioteca do SharePoint, nesse quesito, é muito parecido. Então, você pode, da mesma forma, compartilhar o acesso. Nesse caso aqui, olha que interessante, todo documento que você abre, ó, se eu clicar, deixa eu fechar ele aqui, ó, vou clicar ele para abrir de novo. Todo documento que eu abro aqui, ele abre o link, né, e eu posso editar ele na minha área de trabalho. Então, vai abrir como se fosse um Word normal, só que conectado com a nuvem. Então, tudo que você salvar, ele mantém um histórico de saves, né, de salvamentos, que é aquilo que eu te mostrei. Então, se eu vir no documento e clicar nos 3 pontinhos, no histórico de versão, eu vou ter todas as versões que foram atualizadas, mesmo usando no desktop ou usando aqui na nuvem, tanto faz. Eu sei que provavelmente você deve estar acostumado a mexer no desktop, né, na área de trabalho, né, que é onde você trabalha aqui, né, então se você está acostumado, não tem problema. Clica ali, abre do jeito que eu fiz ali. Beleza? Para fechar aqui, ó, não tem muito segredo SharePoint aqui quando a gente está falando de biblioteca depois que você entendeu o que que é a lista. Mas, o que que você tem que entender? Olha, isso aqui é valiosíssimo, eu acho que é a parte mais importante de biblioteca que você tem que entender. E isso aqui eu falo que é a nível de organização inteira. Se você entende esse conceito, você pode estruturar uma empresa completa. Eu falo isso por resultados que a gente já fez com outros clientes. Então a gente usa geralmente lista e biblioteca, conecta, você faz muita coisa. Então presta atenção comigo, por favor. Você já entendeu, aqui ó, tô até abrindo uma pasta para te mostrar, mas ó, você já entendeu que você pode criar colunas. Por que que isso é bom? Presta atenção. Vamos supor que na sua área você geralmente tem alguma pastinha na rede. E eu vou abrir uma pasta aqui só para representar para você o que muito provavelmente acontece, ó. Vamos supor que você deve ter uma pastinha aí na rede, tá? Se é que você já não usa o SharePoint, pode ser que você já use, mas você ainda não explora as funções que eu quero te mostrar agora. Então, o que que geralmente você faz quando você está controlando os documentos? Você cria uma pasta e joga documento infinito lá dentro. E vai jogando, e vai jogando. O que talvez você faça, às vezes, você cria um padrão de nomenclatura para facilitar a busca depois. Cara, você já está um pouquinho na frente da média. Mas, e se você não renomear certo ou colocar um nome que não ficou fácil de entender? O que que acontece? Agora é o que eu quero ensinar. Então, ó, seguinte, o que que geralmente você faz? Você vem aqui em cima, na pastinha e pesquisa alguma coisa. Você vai tentar achar o documento pelo nome, ou algum critério, data, não sei, alguma coisa aqui. Então, supor que eu vou querer pegar tudo que é aula. Show, achei. Mas e se não tiver aqui? E aí que é aquele problema que geralmente acontece, vira um caos, vai procurar e-mail, vai buscar mensagem antiga e não vai achar. Esse é o problema. Então você fica nessa busca. E o que que você faz para resolver? Agora eu quero te mostrar um segredo, ó. Presta atenção aqui comigo, por favor, ó. Todo documento que você salva, tá? Olha, isso aqui às vezes tem gente que não sabe. Todo documento que você salva no seu computador, que você cria, quando você clica aqui nas propriedades dele, com o botão direito, você vai ver que você tem umas opções aqui, por exemplo, tamanho, quando criou, quando foi modificado. Sabe o que isso aqui se chama? Se chama metadados.
são dados que você atrela a alguma coisa. Então, todo arquivo tem os seus devidos metadados, tá bom? Só que o que que acontece? Tenta entender, eu sei que é um pouquinho mais técnico, tá? Todo arquivo tem os seus metadados. Isso é importante para quê? Para que você consiga classificar ele. Então, quando você clica aqui para ordenar, ele está usando esses metadados, as informações que estão junto com ele, entendeu? Só qual que é o problema? Esses documentos que estão aqui, eles são limitados. Você não consegue adicionar mais metadados para poder ordenar, poder filtrar, procurar. Eu tenho certeza que já está entendendo. Então, na biblioteca, você pode. Então, na biblioteca, quando você adiciona uma nova coluna, você está adicionando mais informação. Você está padronizando a informação. Olha que legal. Se eu definir aqui nessa coluna, uma coluna de status, igual você já entendeu em lista. Então, vou colocar, por exemplo, que esse documento aqui está em andamento e finalizado são os status deles. Olha aqui, e eu vou definir que o valor padrão, deixa eu puxar aqui, ó. O valor padrão é em andamento. Então, toda vez que eu jogar um documento para cá, ele fica em andamento. Vamos salvar ele aqui, ó. Nesse caso, como ele não está, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar nele e aqui na direita eu vou clicar em detalhes, tá? E aí eu posso modificar as informações que estão ali, ó. Nesse caso, vou definir um status para ele de em andamento. Você também pode, igual eu te mostrei ali na lista, clicar aqui, ó, modo exibição de grade, e você pode modificar aqui, tá? Tô na dúvida se eu te mostrei ou não, mas resumindo, é como se estivesse mexendo no Excel. E você pode classificar. E por que que isso é bom? Imagina que você tem uma paulada de documento. Cara, agora você tem colunas para poder procurar isso, para poder analisar isso. Então, se você quiser, você até pode exportar para o Excel. Olha que interessante você saber quantos documentos eu tenho de tal lugar. Olha a rastreabilidade, o nível de compliance que você consegue chegar com esse tipo de rastreamento. Então, é isso que tem muito valor a biblioteca. Resumindo, não tem muito mais coisa para te explicar aqui. Tem os formulários aqui também. Esse cara aqui, eu vou ser bem sincero que é uma função nova. Eu vou até fazer um teste aqui para te mostrar, mas não tem muita coisa. Você só joga o arquivo e ele puxa os metadados que você puxou ali. Então, às vezes, se você quer subir o arquivo de um jeito mais fácil, sem precisar entrar na lista, você também pode compartilhar esse link. Depende muito da sua utilidade, do que você imagina de usar com isso aqui. Vou dizer para você que é um recurso bem novo. Acho que para a data que eu estou nesse vídeo, não tem 2 meses aí que eles implementaram isso aqui. Então, você pode explorar aí. Acho que é interessante para você mandar para alguém. Às vezes você quer captar um arquivo de alguém e você não quer jogar na lista, no formulário. Você quer salvar o documento numa pasta. Olha a velocidade que você consegue ter com isso aqui. É absurdo, beleza? E para fechar essa aula aqui, um último recurso que eu quero te mostrar que é legal, mas tem que tomar cuidado, é isso aqui, ó. Se você clicar aqui em 3 pontinhos, tem uma opção que chama sincronizar. Quando você clica em sincronizar, ele vai sincronizar essa sua pasta aqui, essa sua biblioteca, na verdade, né? Com o seu computador. E ele vai aparecer lá nas suas pastinhas. Vamos ver se ele já tá aparecendo. Aqui, ó. Tá aparecendo já, ó. Slim. Tá aqui, ó. Operações. Então você pode adicionar mais coisas aqui dentro para poder se orientar. Então, é isso aí, olha que interessante. Eu criei essa pasta, eu nem vi eu criando, não sei se eu cliquei alguma coisa aqui, mas não tem problema. Resumindo, é isso que você tem que entender e ele vincula automaticamente com o seu computador. Qual que é o problema só que eu vou alertar você? Quando você sobe um arquivo pelo seu computador, esses dados eles não vêm, a não ser que você definiu aqui um valor padrão automático. Porque se você não definiu, aí você vai ter um problema de ter que acessar aqui para atrelar. E qual que é o ponto mais importante que você tem com esses metadados que eu estou falando bastante aqui? É justamente a análise. Depois, se quiser analisar isso aqui, jogar para um Excel e criar um relatório, um dashboard para analisar os documentos, você pode. Então, você tem essa possibilidade, sem falar da facilidade de você buscar informação e ter um histórico completo de tudo o que aconteceu. Beleza? Resumindo, lista e biblioteca é isso aqui. Tentei ser super objetivo com você. Dá para ir muito mais longe, mas entendo que o que você precisa saber para usar isso aqui tá aqui dentro. E para fechar, mais uma dicasinha aqui, ó. Toda biblioteca e lista cria um link. E aí na aula anterior você aprendeu a como salvar links, organizar o SharePoint. Não fui tão além também, porque você pode ir muito mais avante, mas tá aqui uma dica. Pega o link da biblioteca e salve em algum lugar, deixa ali um link fácil para a galera acessar caso você queira. Ou esses formulários que você cria, mesma coisa, você pode copiar o link e jogar ali nessa estruturação. Dá para você fazer isso também.
Beleza? Acredito que é isso. Espero que você tenha gostado. Agora você já viu como criar listas estruturadas e bibliotecas organizadas dentro do seu site. Você percebe que o SharePoint ele começa a ganhar uma outra dimensão aí dentro? Ele deixa de ser só aquele ambiente e passa a ser uma base para processo. Só que ainda falta uma parte essencial, porque não adianta você estruturar uma informação se qualquer pessoa pode mexer em tudo. Na próxima aula a gente vai falar sobre permissões e controle, e é aqui que o SharePoint realmente vira uma ferramenta profissional. Se você quiser acompanhar essa sequência completa, já se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, e se você quiser aplicar isso dentro da sua empresa, pode falar com a nossa equipe, entra aqui na descrição, a gente faz treinamentos corporativos completos para você. A gente se vê na próxima aula, foi um prazer te ensinar e até mais.